Olá. Após o pecado, após a queda do homem, Deus colocou em prática o plano da salvação. Deus procurou salvar o homem. Aí no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 15, Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente. Então isso já faz parte do plano da salvação, quando começou esse grande conflito entre o bem e o mal. Não haveria união entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Isso foi devido à sabedoria de Deus, para que através desse conflito, finalmente ali está escrito que a mulher, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Ou nesse caso, podemos dizer em outras palavras, que o bem venceria o mal. Em toda a Bíblia está relatado o plano da salvação, inclusive no tempo de Israel. O povo de Israel, sendo o povo de Deus, ali existia o tabernáculo, o santuário. O santuário era uma escola que ensinava o povo de Deus sobre o projeto da salvação. Então ali existia a matança do cordeiro. Isso apontava para Jesus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus veio e morreu na cruz, esse foi o coração do plano da salvação. Quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Jesus disse: está consumado. Então estava consumado ali esse plano de Deus de salvar a humanidade. Porém, não cessou, o plano da salvação não cessou ali. Embora o sacrifício de Jesus fosse suficiente para salvar a humanidade. Porém, continua o plano da salvação, porque continua a pregação do Evangelho. Hoje as pessoas se convertem a Jesus. Obviamente faz parte do plano de salvação. É a busca de Deus buscando salvar a humanidade. Porém, nós sabemos que esse plano ele vai terminar. Haverá um momento que não haverá mais esse plano da salvação. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 15, aqui no verso 8, diz assim: o santuário se encheu de fumaça, procedendo da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 8, no verso 10 e no verso 11, ali quando Salomão ele coloca a arca da aliança no templo, ali fala que uma nuvem encheu o templo, e o templo foi enchido pela glória de Deus, e o sacerdote não podia entrar no templo. Essa passagem de Apocalipse sugere que chegará um momento em que não haverá mais intercessão para o povo, ou seja, terminará o plano da salvação. E segundo essa passagem, isso acontecerá ao início das 7 últimas pragas. Esses 7 anos que tem os 7 flagelos, que significa as 7 pragas. Então, quando começarão as pragas dessa terra, já foi cessado o plano da salvação. Não haverá mais conversão. O Espírito Santo de Deus será retirado da terra. Ele não mais atuará no coração dos homens, buscando levá-los à salvação. Então isso vai acontecer antes da volta de Jesus. Por isso que é importante nós ficarmos bem percebidos, porque existem 3 eventos que o ser humano precisa estar preparado. O primeiro evento é a volta de Jesus. É claro que quando Jesus voltar, o carro de todo mundo já estará decidido. A pessoa que for salva, ela irá com Jesus. E a pessoa que não for salva nesse tempo, que não estiver já dentro do plano da salvação, essa pessoa naquele dia não pode se salvar. O mesmo acontece com a morte. Quando a pessoa morre, o seu caso já está decidido. Então, se ela for salva, ela estará salva, ressuscitará no último dia. Porém, se ela estiver perdida, não pode se salvar depois da sua morte.
Por isso precisamos preparar para qualquer momento, porque não sabemos também na hora de nossa morte. E não sabemos também quando cessará o plano da salvação nessa terra. Nós estamos vivendo um tempo de graça e não sabemos quando cessará esse tempo. Pelo que tudo indica, estudando as profecias, esse tempo cessará antes da volta de Jesus. E ninguém vai ficar sabendo, a não ser o sinal aí das 7 pragas. Porém, não sabemos quando isso vai acontecer. Por isso a salvação é hoje. Existe uma passagem na Bíblia que diz: se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então precisamos estar preparados para esses eventos, para o fechamento da porta da graça, para a volta de Jesus e também preparado para a morte, porque após a morte não haverá mais chance, o homem estará perdido ou salvo para sempre.